Fala pessoal, beleza galerinha fofa? Seus fofos lindos, uou! Pessoal, seguinte, hoje, nesta aula, nós vamos explicar uma coisa fabulosa. Eu coloquei SE39, na verdade eu queria colocar SE38, então vou abrir uma outra página, aqui não. SE38. Hoje a gente vai explicar os field symbol. O que é field symbol? Field symbol seria como se fosse o canivete suíço do ABAP. É algo incrível. Então eu vou explicar exatamente o que é o field symbol. Para isso, eu vou colocar aqui symbol 01, 2. Então, eu coloquei symbol 01 underline o meu ID. Legal? Field symbol. Bacana. Então vamos lá. O que é field symbol? Field symbol é uma forma de você acessar a variável sem ser exatamente pela variável. Ou seja, é uma forma de você acessá-la por meios obscuros. Ou, falando de outra forma, diretamente pela memória. A gente acaba falando que field symbol no ABAP funcionaria como um ponteiro. Ou seja, ele tenta escapar essa barreira de você ter que ter uma variável declarada antes. Você acaba deixando a coisa mais dinâmica. Mas tudo bem. Eu vou colocar um exemplo para vocês começarem a entender o que é field symbol. Vamos lá. Imagine que eu tenho uma variável que se chama clock type char10. E essa variável tem um valor já dentro dela que é original. Bacana. Vamos fazer uma pequena demonstração de como começar a usar esses field symbols, para depois a gente começar a entender a lógica disso. Esse exemplo vai ser só para realmente a utilização. Vamos declarar o field symbol dessa forma: field symbols. Essa é a declaração dele. E todo field symbol ele é declarado por esses dois símbolos, que é o sinal de maior e menor. E você declara ele aqui dentro. Então vamos colocar G clock type N. Então, olha essa declaração que diferente. Ela tem uma declaração própria, field symbols. A declaração dela, da variável, ela sempre tem estes maior e menor aqui. E olha esse type aqui, type N. Isso aqui já dá para a gente imaginar que este field symbol pode ser transformado em qualquer variável. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui initialization. Vamos colocar aqui write g clock, certo? Se a gente só processar isso aqui, ele vai exibir o original, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar assign Então eu coloquei assign. Olha esse comando aqui, a gente vai usar muito ele. Assign seria assinando. Assinar este cara aqui a esta, ou seja, a esta variável aqui, a este field symbol. E escreva para mim esse field symbol. Vou dar um F8. Aí vocês vão falar, pô, mas que coisa mais besta, cara. Tipo, você tem um trabalhão só para dar um write na mesma variável? Exatamente.
Mas o que eu quero mostrar e o que é extremamente importante vocês entenderem. O field symbol, ele não funciona como se ele fosse uma variável, explicitamente uma variável. Ele funciona como se fosse um túnel à variável. É aí que está o pulo do gato. Quando eu faço isso aqui, quando eu faço isso aqui, deixar bem grande para ficar bem claro. Assina para mim essa variável nesse field symbol. Ele quis dizer isso aqui para mim. Coloca um cano deste field symbol até gclock. Olha que lindo. Então foi isso que ele disse para mim. Coloca um cano. O que eu quero dizer com esse colocar um cano? Que quando eu altero este field symbol, ele altera esta variável. Por quê? Porque quando eu fiz essa ligação, é como se eu colocasse um atalho entre o field symbol até a variável. Então, beleza. Olha que interessante. Eu vou voltar o tamanho aqui. Então, eu assinei o field symbol nessa variável. Ou seja, eu liguei um cano até a variável. Então, beleza. Então, se eu fizer isso aqui, e der um write nessa variável aqui, olha que interessante. Original, caramelo. Por quê? A ideia do field symbol funciona dessa forma. Ele não é uma variável. Quando você declara um field symbol, você não declara nada. Ele só aponta para a variável na memória. Ou seja, qualquer alteração que você faça no field symbol, você faz diretamente na variável que você está se referenciando. Certo? Aí você fala, maravilha, até aí eu entendi. Eu assinei este field symbol, essa variável, e tudo que acontecer nele vai automaticamente repercutir na variável, porque ele é só um atalho, um túnel para essa variável. Perfeito. Agora, aonde eu uso isso? Se vocês perceberem, essa instrução aqui, ela é uma instrução que está um pouco engessada, porque eu coloquei dessa forma. Porém, eu poderia fazer isso de uma outra forma. Qual? Dessa forma aqui. Eu vou vir aqui. Deixa eu encapsular isso aqui numa declaração, vai ficar mais bonitinho. Field symbol, pessoal, é a coisa mais louca que tem no ABAP. Porque ela tira totalmente o seu engessamento do que você quer fazer com respeito a variáveis. Então você fica totalmente livre. Ela vira uma coisa dinâmica para você. Então eu vou colocar aqui L string type string. Tanto que essa parte do módulo de dinamismo. A gente vai fazer tudo dinâmico. E tudo dinâmico é mais legal, embora dê mais trabalho. Então olha o que eu vou fazer. Vou colocar concatenate. Cprog. Gclock. Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar um ponto de parada aqui. Então o que eu fiz? Eu concatenei, abre aspas, nome do programa, fecha aspas, nome da variável. E depois eu tentei... Opa, errei aqui. E depois eu fiz essa assinatura aqui, ó. Assina para mim esta string em esse field symbol. Beleza, vamos dar um F8. Deu clock, original. Eu dei esse concatenate aqui e olha como é que ele ficou. Se eu pegar essa string e colocar aqui,
O que eu estou fazendo? Isso aqui é uma forma de você buscar a variável que é programa, abre e fecha parênteses, nome da variável. Você consegue achar e pegar essa variável em tempo de execução. O field symbol, quando você não assinou ele ainda, ele fica, tá vendo? Ele não consegue ser chamado aqui. Por quê? Ó, field symbol não está assinado ainda. Por quê? O que é um field symbol que está sem assinatura? Ele não aponta a nenhum lugar. Ele não é nada, porque o field symbol, por concepção, ele não representa posse de dados. Então, quando a gente tinha considerado por exemplo, uma variável como uma gavetinha, o field symbol seria como se ele fosse um ralo. Você não consegue colocar variável dentro dele. Esse ralo tem que estar ligado a uma variável, por exemplo, a uma caixinha, onde alterou alguma coisa e já altera ali. Então, ele não tem essa posse de dados, ele não é uma limitação de memória. Porque quando a gente instancia por exemplo, uma variável no compilador, ele reserva para essa variável alguma quantidade de memória. No field symbol, ele não reserva nada. Por quê? Porque ele está apontando para uma outra memória. Entendeu? Então, eu vou assinar este cara, ou seja, essa string, nesse field symbol. E olha que interessante, se eu der um duplo clique aqui, esse gclock vai ser igual ao original. Bacana, né? Aí eu vou mudar ele. Então, eu tenho aqui, deixa eu só isolar aqui essas variáveis, vou colocar o gclock e o clock. Então eu vou alterar o gclock e ele já vai alterar o clock. Então, isso aqui é o potencial do field symbol. Por quê? Porque você não está mais limitado a ter que declarar hardcode, porque querendo ou não, quando você declara um código, ele fica estático. Dessa forma, você consegue montar referências dinâmicas do que você quer apontar ou não. Legal? Então, vamos fazer um exemplozinho. Vou colocar esse aqui. Então, vamos fazer um exemplo desse dinamismo, certo? Olha que interessante. Imagine que por cargas d'água eu vou comentar, vou apagar tudo, apago tudo. É bom vocês fazerem até aquela parte para sentirem o field symbol, tá? Mas imagine assim, que você tem uma estrutura, types, vamos colocar data, begin of, olha, begin of, gw, não é types, é data, então eu já vou declarar uma estrutura, colocar meses, não, dias, end of gw, dias. E vamos colocar aqui dia 1 type char 10 d1 Então, temos uma estrutura com, digamos, 10 dias. E digamos que a gente queira preencher essa estrutura, por algum motivo doido, com a data de hoje até o dia 10. Então, se hoje é hoje no meu reloginho aqui é dia 2/5. Então, ele deveria preencher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se fosse dia 10, até 20. Se fosse dia 22, até 32. Certo?
Porque esse aqui, na verdade, seria data, né? Vou colocar datas, porque fica mais claro. Bacana. Então, a gente tem que preencher esses carinhas aqui. Então, vamos colocar aqui duas formas. Sem field symbol e depois com field symbol. Então, sem field symbol, vamos lá. Ficaria W dias D1 igual sai datum. Mais um. Poderia fazer de outra forma. Quer ver? Vai ficar horrível. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Lógico que tem várias formas de fazer, né? Até usando o macro e tal. Mas a ideia não é mais mostrar mesmo. Põe. Beleza. Então vai ser a data de hoje até mais 9. Certo? Agora com o field symbol. Olha que legal. Nós vamos varrer do 10 times. Eu vou dar uma declarada aqui em cima. Pool data g string type string. Vou colocar aqui. Tá bom isso aqui. Eu vou colocar concatenate. Antes eu vou mover sai. Lembre-se que dentro de do while, essas rotinas de laço que não estão agregadas com tabela interna, sai index. Quando a gente tem loop com tabela interna, aí sai tabix. Tem essa diferença. Então o que eu fiz? Eu movi o sai index para essa variável nossa gstring, que é uma cadeia de 255 caracteres. Eu vou dar um condense, porque quando eu movo um número em uma string, ou em uma que for string, ele vai pro extremo direito. Condense gstring. Isso faz com que todo esse espaço antes da string seja deletado, ele fica no primeiro registro. Então eu vou dar um condense do... Qual que é o nosso condense? Deixa eu declarar esse gn também. Vou checar se o site sobre igual a 0 para ver se essa assinatura deu certo. E vou mover. G.
Caraca, vamos ver se dá certo. F8. Então a primeira, o que eu faço? Eu movo 1, depois eu movo setabix mais 1, setabix mais 2, e assim por diante. Aqui no caso, eu acho que o 1 deveria ficar em cima aqui, né? Mas tudo bem, vamos fazer essa mesma forma aqui, lá embaixo. Agora, vamos olhar esse carinha aqui. Eu deveria ter limpado a estrutura para não ficar, mas tudo bem. Então, olha que interessante. Do 10 times. Nossa, do 10 times. Certo? Então, começamos. Quando a gente começa, ó, o SciIndex, aqui, ó, 1. Então, eu movi para cá, condensei. Então, olha que interessante. Eu vou concatenar esse cara. Então, eu concatenei o 1 mais tudo isso aqui, certo? Se eu pegar e colocar essa variável aqui no programa, se você perceber aqui no controle de variáveis, ele está aqui a data. Eu vou assinar nesse field symbol aqui. Assinei, sai subtrair igual a 0, certo? Então, olha que interessante. A gente tem uma variável que ela está pegando exatamente essa carinha aqui. E somou 1. Ele vai passar de novo. Pegou 2 e vai concatenar 2. Então ele passou para a segunda variável. Certo? Vai assinar a segunda variável. E vai mover. Gn, aqui ó, moveu. E assim por diante, até o final. Vamos colocar right. Eu vou colocar duas estruturas para a gente só comparar, tá? Data. Troquei aqui, certo? Eu vou imprimir a primeira que é o GW dias. E a segunda que é o GW. Olha que interessante, que coisa horrível. Que coisa horrível. No caso vai ter que ser, né? Então ele imprimiu aqui toda a estrutura. Existe uma diferença porque no nosso código aqui de loop, na primeira data eu já somei 1, o que não é verdade, certo? A primeira data ele soma só, ele pega só a primeira data no primeiro e depois vai somando 1. Dessa forma, como é que a gente faria? Poderíamos fazer assim, ó. Menos 1. Então o primeiro field symbol o primeiro sai index é 1, menos 1, dá 0, ele vai sair só o sai da tum. Vou dar um F8. Aqui, ó, idêntico. Então, olha que interessante. Com uma variável field symbol, eu consegui fazer só construindo a chamada da variável aqui e apontando para cada uma da estrutura e fazendo tudo dinamicamente. Aí você fala, pô, não ficou tão difícil aqui, né? Fazer no pau no código ou fazer por field symbol. Só que isso aqui é uma coisa muito simples. Se você tiver milhares de dados, como é que você vai fazer? E aí, beleza. Imagina que você tem que fazer uma alteração aqui. Imagina o trabalho, você vai ter que replicar para cada uma dessas atribuições. Aqui, dessa forma, é indiferente ao tamanho da sua amostragem. Se você tiver 10 dias ou 1 milhão de dias, a lógica aqui, o que você vai alterar aqui? 1 milhão. E aqui? Você vai colocar 1 milhão no código, assim, igual um doidão? Tá ligado? É um bagulho muito louco, mano. Então o field symbol, o que ele faz? Ele vai pegando e apontando diretamente na memória das variáveis, doidamente, e vai atribuindo. Então você tem um controle totalmente dinâmico de variáveis. Entenderam? Isso aqui é muito louco. E o que é mais legal? A gente consegue fazer
desde criar variáveis dinamicamente no código. Então, imagina que lá dentro você precisa de uma variável criada na hora, sem estar pré-digitada no código. Com o Field Symbol você consegue. E consegue muito mais outras coisas, né? Então, essa é a ideia principal do Field Symbol. Outras coisas muito legais do Field Symbol. Ele consegue pegar acesso a variáveis no seu programa principal ou em outros programas. Olha que bacana, certo? Eu vou deixar esse programa aqui e vamos colocar o 2 aqui. Create. Acessando variáveis por fora. Vamos fazer o seguinte. Vamos na SE80 e vamos criar uma função. Vamos criar uma função com o mesmo nome. A gente tinha criado um grupo de função aqui, não tinha? Então, eu acredito que tinha criado, certo? Mas eu acho que eu tive algum problema com o computador e eu acabei perdendo essa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar. Se já tiver criado o de vocês, beleza. Se não, pode criar esse aqui também. Então, y... Opa, esqueci do meu ID. Underline 2. ABAP Fox, grupo de função. Criei tudo, certo? Então, o grupo de função está aqui. Eu ativei. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na raiz, create, function module. Um módulo de função. Eu vou colocar o módulo de função com o mesmo nome do programa. Beleza. Salvei aqui. Bacana. Então, eu vou colocar uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer das duas formas. Beleza, eu vou dar um duplo clique na raiz aqui. Não, eu vou cancelar. Tá vendo esse include aqui? Que está underline top? Agora a gente já entende o que é esse top. Esse top é parecido com o módulo de pool. É um include para declarações, certo? Então ele também, no grupo de funções, ele separa por include para dar uma organizada. Então vamos declarar aqui, ó, data g global. Vamos colocar uma variável clock, type char 10. Bacana. Aqui no módulo de função, vou dar um duplo clique aqui, tá vendo? Ele está azulzinho porque está inativo. E vamos colocar aqui um pool, data não, field symbol, ln porque é local, type n. Ou seja, type qualquer coisa. E vamos fazer o seguinte, e também vamos colocar opa, vamos declarar uma variável lstring e vamos colocar concatenate vou colocar aqui g underline report clock into assign
Depois do field symbol, sempre verificamos se esse assign deu certo, porque senão ele dá um dump direto. Então, olha que interessante. Eu vou ativar e criamos a nossa função. No nosso report, eu coloquei esse gReportClock. E aqui no nosso top include do grupo de funções, igual ao grupo de função, top. Vou colocar gGlobalClock, certo? Então, na função, o que eu vou fazer? O gGlobalClock eu vou colocar Himalaia. Sei lá como é que escreve isso aqui. Então, eu setei a variável globalClock do meu grupo de função, certo? Se eu for no meu programa, eu não vou conseguir acesso a essa variável, porque ela não está, eu não tenho como simplesmente, digamos, acessar ela. Eu não consigo, porque ela está fechada neste grupo de função. Então, eu vou sair daqui. No nosso programa, eu vou declarar a variável gReportClock type char10 value original. Legal? Então, olha que interessante. Eu vou dar um pattern, vou pegar a nossa função e chamei aqui. Vou colocar um pull aqui, pull. Estou declarando como se fosse um field symbol. Beleza, então eu declarei nosso field symbol aqui por fora, certo? Ativei tudo. Vou colocar um breakpoint aqui, breakpoint. Eu vou primeiro mostrar essa parte, depois eu complemento com a outra parte. Então vou colocar um ponto de parada aqui, F8. Então, a nossa variável gReportClick está com o valor original. Eu vou entrar na função, certo? Quando eu entro na função, olha o que vai acontecer com essa variável gReportClick. Ó, tá vendo esse rainho aqui? É porque dentro desse escopo aqui, essa variável não está declarada. Ela não existe. Então, para este módulo de função, para essa função, essa variável, ele não faz ideia do que é. Por quê? Porque é uma variável que foi declarada no programa atrás, no programa que foi chamado. Se a gente olhar essa abinha standard aqui, a gente tem a fila de chamada. Então, eu tenho... Vocês percebam que eu não coloquei este evento Start of Selection no report lá, e mesmo assim, ele colocou. O que quer dizer isso? Ele simula um Start of Selection independente de você colocar ou não, certo? O SAP ele é inteligente para fazer isso sozinho. Então, beleza, você tem o primeiro programa. Se eu vier aqui, ó que legal. Ele volta no código onde está o cursor. E nesse lugar existe essa variável. Só que dentro da função, ela não existe, certo? Então, só que com o poder do field symbol, olha que interessante, ele consegue ir até o outro programa que está ativo na memória, pegar o valor da variável e colocar para você. Então, o field symbol ele é muito ferradão, porque ele consegue ver além do alcance. Então, olha que legal. O cprog é uma variável de sistema que mostra o programa que originou a chamada, certo? No caso, o nosso programa de field symbol. Eu vou dar um F6 aqui e ele vai concatenar tudo aqui. Então, ficou o nosso programa, fecha aspas, fecha parênteses e o nome da variável. Se a gente pegar esse cara e colocar aqui, opa, Ctrl+C, Ctrl+V, e ele conseguir essa referência, ele já vai aparecer aqui. Então, quando eu faço isso aqui, ó, internamente, o ABAP aqui está fazendo um assign nessa variável aqui e colocando valor para a gente. A gente vai fazer a mesma coisa no código. Ó, assina para mim essa string
nesse field symbol. Vou dar um F6, sai sobre RC igual a 0, e o valor da variável é original. Então, olha que legal. Dentro da minha função, eu não tenho essa variável declarada. Essa variável foi declarada no programa que me chamou, uma função. Mas com o field symbol, e como o ABAP está compartilhando essa memória da instância, eu consigo tê-la em mãos quando eu quiser. Bacana, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o sai sobre RC está certinho. Eu vou alterar o field symbol. Lembra que o field symbol é apenas um cano até a variável, certo? Um ponteiro, uma referência. O field symbol em si não tem dados, ele só tem um cano. Você coloca nele e vai direto para a variável. Blup. Entendeu? Ó? Blup. Quando vai direto na variável por um cano, ele faz aqui, ó. Blup. Coisas... Essa didática é incrível, viu? É uma sonoplastia maravilhosa. Então, eu vou atribuir, olha que lindo. Blup, blup. E olha que interessante. Dentro, dado o nosso report, ele alterou. Porque o field symbol é um cano que vai direto na memória da variável. E eu vou pegar essa variável global check aqui e vou atribuir qualquer coisa. Por exemplo, Himalaia. Então, essa variável, ela está em qual escopo? No escopo do function aqui. E quando eu voltar no report, vou dar um F5, voltei no report. Essa gglobal_clock aqui, ela só existe dentro da função. Porque como é que eu vou chamar aqui desse código do report uma variável que está dentro da função? Ah, por field symbol eu consigo. Então, olha que legal. Se eu der uma olhada como é que está o greport, Piratom. Então, dentro da função, eu consegui alterar uma variável de fora do programa. Olha que loucura. Então, beleza. Eu tenho um F8, vou dar um F8 aqui. Vou dar um write aqui. Write, dois pontos, barra, greport_clock. Agora, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Eu quero pegar aquela variável gglobal_clock que está dentro dessa função, certo? E dar um write aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o mesmo field symbol para fazer aquela referência de programa variável e alterar, tanto ler como alterar uma variável desta função. Na verdade, a variável está dentro do grupo de função, certo? Beleza. Como é que eu faço isso? É a mesma coisa. A diferença é que você precisa do programa na qual a variável se encontra. Eu vou dar um F8 aqui, vai parar na função. Tá vendo aqui, ó? A gente tem alguns programas. Essa global check aqui, global clock, ele está dentro de um escopo. Se a gente der uma olhada do standard, vamos ver. Aqui, ó. A gente tem a seguinte realidade. A gente tem, ela está dentro de uma função, essa aqui é o nome da função, e o program. Olha como é que é o program. SAP L YBapfox G2. Então, esse programa aqui, que é o programa na qual o grupo de função trabalha, a gente consegue acessar esse cara. Vamos ver se estou falando a verdade. Vou vir aqui no desktop 1, vou abrir parênteses, colocar o programa, fechar parênteses, e vou colocar a variável. Se aparecer alguma coisa, essa referência é válida. Bacana. Funcionou por quê? Porque não apareceu o raiozinho aqui. É que no caso, essa variável está em branco. Se eu colocar, por exemplo, x, ó, variável inválida. Então, se a referência programa, que na verdade é o programa do grupo de funções, mais variável, tá ok, e ele aceitou. Então, eu vou só dar um F6, F6 aqui. Opa. Aqui, ó. Quando eu setei aqui gglobal_clock, essa referência está válida. Himalaia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a gente conseguir acessar ela por aqui. Então, vamos lá. Concatenate. Eu vou colocar direto. Assign.
uma parada aqui. F8. Beleza, já passou pela função. Ele já alterou a nossa variável. Ele alterou de dentro da função a nossa variável do report. E eu vou dar um assign aqui. Percebam que agora eu estou onde? Estou no report. Eu não estou dentro da função. Se eu pegar esse carinha aqui. Olha que legal. Eu vou dar um F8. Mentira, um F6. Sai sobre RC igual a 4. Ele não conseguiu assinar. Por quê? Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai tentar assinar isso aqui. Qual que é o erro disso aqui? Faltou um grande teco aqui do... Faltou isso aqui, ó. As duas primeiras letras. Então vai dar o check sai sobre RC igual a 0, não vai. E vai sair. Pronto, corrigido. Então ele assinou, sai sobre RC igual a 0. GN, ó, Himalaia. Certo? Então, dentro do report, nós conseguimos acessar uma variável da função. Quer dizer, invadimos a privacidade da função da mesma forma que a função invadiu a privacidade do report. Eles chegaram, pegaram essa variável da memória e alteraram ao seu bel prazer. Então, then write vai aparecer teoricamente 2. Piraton e Himalaia. Agora, olha que interessante. Eu vou pegar esse assign e vou colocar antes da função. Certo? Vou dar um F8. Vou parar aqui em cima. Beleza. Bom, deveria dar certo, porque esse aqui embaixo deu certo. Então, dei um F6. Olha o sai sobre RC. Igual a 4. Por que isso? Funciona assim. O grupo de função, ele é um pool de funções, ou seja, um agrupado de funções. Quando eu chamo uma dessas funções, ele instancia todo o grupo de função. E tudo que é global nesse grupo de função, ele instancia. Então, quando eu chamo essa função, ele vai instanciar tudo que está lá no top include, todos aqueles includes, e vai passar a existir. Então, é por isso que, vou dar um F6 aqui, e um F6 aqui, ó. É por isso que depois que ele passa por uma função, ele consegue pegar. Certo? Bacana. Então, o field symbol também serve para isso. Para pegar e acessar a memória de outras variáveis que não estão exatamente no escopo dela. Aonde que não dá para fazer isso? Por exemplo, se eu criar por um perform aqui, se eu criasse, vamos lá, perform send data. Eu tenho um perform send data aqui, vou tirar os breakpoints aqui. Vou declarar ele nesse programa mesmo, send data. Eu coloco aqui data L local clock type char 10. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar o call function aqui. Dessa forma. Então, quando ele chegar aqui, ó, ele vai dar o perform. Certo? Vamos botar um ponto separado aqui. Então, a gente tem essa variável local aqui. Esqueci de dar um valor para ela, mas vamos dar um valor xxx. Certo? Se a gente colocar referência, abre parênteses, programa, fecha parênteses, variável, ela vai existir. A questão é, vai existir aonde? Essa variável, o escopo dela é local. Se eu entrar aqui na função, olha aqui, referência, programa, variável, eu não consegui pegar. Por quê? Porque eu só consigo pegar variáveis que estejam declaradas globalmente. Certo? As variáveis que estão locais no caso, eu não consigo pegar. Então, se quando eu voltar no report tiver uma variável, por exemplo, essa lstring aqui, eu não consigo pegar essa variável. Eu só consegui pegar essa g global porque ela foi
colocada lá no top include do grupo de função. Ou seja, todas as funções enxergam essa variável e todo mundo enxerga. Agora, o que está local, o field symbol não tem acesso. Bacana? Ó, eu estou dentro desse form aqui. Se eu sair dela, aqui ele vai sair. Ó. Se eu sair dela, essa referência, mesmo no próprio programa, também não existe. Porque essa variável só existe dentro do perform. Legal? Então, é isso um dos poderes do field symbol, certo? Vamos fazer o terceiro e último exercício antes da gente começar a fazer umas coisas bem legais dinâmicas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou fazer esse terceiro exercício. Field symbol nos loops. Então, o field symbol no loop, ele é bem legal e mostra bem como ele trabalha. Vou colocar aqui, ó, data, t, global table, spfly, type, standard table of spfly, certo? Field symbols, w, spfly, type, spfly. Eu vou colocar aqui, field symbols, n, type, n, e vou colocar select asterisco from. Esse up to 100 rows é para ele só pegar, só fazer o select até 100 linhas e parar. Legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um loop at. Então a gente já estava conhecendo que se ela for... Nós já conhecemos que se a gente quer fazer um loop numa tabela, ou ela tem header line, né? A gente coloca assim, ou a gente coloca into a estrutura. Com o field symbol, a gente vai fazer assim, assign global w spfly end loop. Então, olha o que ele vai fazer. Isso aqui é muito interessante e isso aqui vai mostrar bem a questão do field symbol apontando para a variável. Então, esse loop at spfly, assinando essa estrutura, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, a primeira linha e vai fazer esse field symbol apontar para a primeira linha. Então, se eu perguntar para você, aonde que está a variável? A variável está na tabela, nesta linha, e ela não foi movida, no caso. Quando a gente faz o loop at tabela interna into estrutura, o compilador, o ABAP, está pegando essa linha inteira e movendo para estrutura. Então, há uma mudança, não uma mudança, mas uma cópia dos dados de um para o outro. Então, você fica com os dados na linha da tabela e com os dados na estrutura. Está duplo os seus dados. Só que com o field symbol, o que acontece? Você não move os dados, você só coloca uma referência. É como se, para aquela linha, você pegasse um tubinho em cada campo dessa estrutura e ligasse naquela linha. Quando for a próxima linha, ele vai refazer a referência e vai apontando para a linha. Então, se eu quiser fazer uma modificação, olha o que eu tenho que fazer.
por exemplo, eu acho que, deixa eu ver o que tem no SPFly. Digamos que eu quero pegar esse country from aqui e colocar que é tudo Brasil. Acabou. Fim. Aí vocês vão me perguntar, mas cadê aquele modify, tal, from, tal? Dessa forma, não precisa. Por quê? Porque quando você faz essa referência aqui e altera, ele já vai alterar diretamente na linha do loop. Por que a gente tem que colocar aquele modify? Porque como você pega a linha e move para a estrutura normal, você tem que dar um modify daquela estrutura voltar para aquela linha. Dessa forma aqui, o que ele tem que fazer? Quando ele dá o assign, você só modifica e como isso aqui é um ponteiro, é um tubinho que está ligado àquele campo, ele já atualiza automaticamente. E você não precisa dar modify em nada. Tá vendo que legal? É isso aqui para fazer toda a alteração. Vamos ver se eu estou falando besteira. Então, pronto de parada aqui. Dei um assign aqui. Então, tá vendo? É uma estrutura. Como eu declarei exatamente igual a SPFly, ela tem os mesmos campos. Então, eu vou entrar aqui diretamente na tabela. É o country from. Tá vendo? Ele está na tabela. E lembra que eu falei? Para você acessar a linha de uma tabela, você precisa de uma estrutura. Não tem jeito. Na verdade, tem. Por field symbol. Então, essa referência aqui, ó, é uma referência que está diretamente nesse campo. Como é a linha 1, ela está acoplada aqui. É como se o tubo terminasse aqui. Eu vou dar um F6. Ó, alterou. E alterou a tabela inteira. Alterou o dado dentro da tabela. Acabou. Fechou a alteração. Olha, alterando tudo. Não tem modify. Por causa do ponteiro. Beleza. E no caso, digamos, de eu dar um assign, e digamos que eu não saiba qual que é a estrutura que vem a tabela. Aí eu declarei aqui um field symbol genérico, type N. E se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai falar para mim. Este field symbol aqui não tem estrutura. E então não tem componente chamado counterfly. Mas se você, quer ver, ó, vou dar um breakpoint aqui. Isso aqui é uma coisa que me confundia muito quando eu estava no começo de ABAP e queria mexer com field symbol. Se a gente olhar aqui, essa variável que ela não tem referência, olha, aparece todos os campos. Por quê? Porque quando eu dei esse loop at e tal, assinando aqui, neste momento, ele fez esse field symbol, que é type N, se transformar na mesma estrutura desse cara. Ele se transformou agora, somente aqui. Então, se eu pegar isso aqui, no compilador ele vai achar. Normal. Mas no código, que ele não está em tempo de execução, ele não pegou esse field symbol e transformou para o mesmo tipo de linha aqui. Então, isso aqui você não pode usar. Então, como é que você faz para acessar um campo de uma estrutura totalmente dinâmica? Você usa mais dinamismo. Olha que legal. Eu vou declarar mais um field symbol, gn, type n. Tudo n, ó. Só o primeiro que tem uma referência direta e você consegue utilizar no código. Então, como é que eu vou fazer? Tem um comando que ele faz exatamente isso. Assign component of structure to
Então, olha que interessante. Esse comando assign componente, ele vai pegar o quê? Ele vai assinar este componente dessa estrutura dinâmica nesta variável. Isso aqui poderia ser feito de outra forma, assim, assign essas duas formas funcionariam. Por quê? A primeira, ele dá um comando direto e eu não preciso me preocupar muito conforme a variável está escrita. Né? Então, eu peço para ele, ó, esse campo aqui, dessa estrutura, coloca para mim a referência nessa field symbol aqui. E move esse field symbol aqui. Então, este ponteiro está apontando para este campo nessa estrutura. Legal? Então, olha que legal. A linha, digamos que ele estivesse na linha 1. Na linha 1, este campo aqui, ele tem um tubo ligando este cara aqui com este campo diretamente na linha 1 dessa tabela. Só que eu precisaria acessar um campo dessa estrutura. Então eu liguei um campo que já tem essa ligação aqui. Quer ver? Será que eu consigo desenhar? Paint. Então, eu tenho... Nossa, não vai dar certo. Não. Excel. Então, digamos aqui, ó, eu tenho... Vou colocar um breakpoint aqui. Digamos que eu tenho esses caras aqui, ó. Pá. Certo? Então, essa aqui é a minha tabelinha. Caramba, cadê os desenhos? Desenhos... Morreu. Aqui. Escondidinho. Beleza. Então, olha que legal. Digamos que esse carinha aqui, ele está dando loop nesse carinha aqui. Então, quando eu dou assign, o que eu faço? Eu pego essa estrutura aqui, e digamos que eu coloco... Inserir... Inserir. Deixa eu entrar aqui no meu... Grugo. Pipe. PNG. Pipe é cachimbo? Pensei que era tubo. Pegar um tubo bonito.
Será que esse tubo é PNG? Olha. Salvar imagem como? Pipe. Bacana. Então... Põe. Que doidão, mano. Pipe, põe. Então, quando eu faço esse assign aqui, o que ele faz? Olha o que ele faz. Ele pega, esse aqui é o assign, tá? É o field symbol. Esse aqui é o field symbol. Ele pega um tubo e põe assim, ó. Blup, blup, blup. Eu acho que eu precisava ganhar um Nobel por essa didática. Que coisa incrível. Olha que coisa técnica. Então, eu fiz o field symbol aqui, ó. Então, se essa linha inteira, digamos, ocupasse, 20 bits de dados, o field symbol ocuparia 0 bits de dados. Por quê? Porque ele está apenas apontando para cá, certo? Esse tubo, ele vai e vem. Se eu alterar alguma coisa aqui, ele vai fazer o quê? Ó? Plup, já vai repercutir nesse campo. E se eu alterar alguma coisa aqui, blup, já vai repercutir nesse campo. Mas os dados estão aqui, ó. O field symbol é só um ponteiro, uma referência a esses dados. Beleza. Então, quando eu dei o primeiro assign, aqui, ó, blup, ele fez isso. Pegou esse field symbol e colocou um tubinho em cada um deles, certo? Então, quando eu faço o segundo assign, por exemplo, eu peguei esse outro field symbol aqui, gn, e assinei nesse campo. Ele fez exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar um outro field symbol. Ele é o field symbol, ele ocupa quantos? 0 bytes. Então, olha que interessante. Eu peguei essa referência aqui, que estava em um field symbol, e eu apontei, ou peguei um cano e liguei em um outro field symbol. Então, que é esse GN. Se eu alterar esse GN, ele vai alterar a referência anterior, que é aqui. Só que essa referência está atrelada realmente aos dados da linha da tabela interna. Então, se eu alterar aqui, ele vai repercutir em todos. E se eu alterar aqui, ele vai repercutir também em todos. Então, foi isso que eu fiz aqui, com o field symbol. E se você perceber, onde estão os dados? Estão aqui. Somente aqui. O resto é tudo um atalho. Certo? É tudo um tubinho que faz essa referência rapidinha aqui. Ó. Blup, blup, blup. Então, se eu alterar essa variável aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai alterar tudo para lá. Aqui no caso aqui, olha que interessante. Se eu pegar essa variável e colocar cru, só cru, ele é char de 3, e olhar na tabela, ó, ele já alterou. Por quê? Porque essa referência, ela é direto no source da variável. Ela está diretamente na memória. Entenderam? Eu posso fazer assim também. Esse assign aqui, certo?
em vez de usar esse assign component e tal. Mas usar esse aqui geralmente dá menos trabalho do que fazer essa referência aqui. Certo? Então, é exatamente isso que é o field symbol. Ele é um caninho na variável. Explicação linda, né? E é isso. Olha que bacana, que coisa fofa. Então, voltando, tirando os pipes, é essa forma que a gente utiliza field symbol nos loops. Só o cuidado que tem que tomar quando a gente faz isso aqui. Qualquer alteração que a gente faça aqui repercute diretamente na linha da tabela interna. Então, se você der um clear, por exemplo, se você der um clear no field symbol, já era, você está apagando a sua tabela interna inteira. Né? Então, às vezes o modify from, ele dá uma certa segurança. Mas, quando a gente começa a tratar com uma questão mais dinâmica, a gente vai cair em field symbol de qualquer jeito. Legal? Essa é a primeira parte dessa parte dinâmica. Na segunda parte, a gente vai fazer um relatório, só que sem declarar qual tabela interna que é. Ou, por exemplo, a gente vai fazer um campinho que a gente põe uma tabela e ele já gera o ALV dessa tabela. Coloca outra, gera da outra, sem declarar nada de, no caso, se a gente quer fazer um select, por exemplo, na SPFly, nós teríamos que declarar uma tabela interna referente a SPFly. Com field symbol e dinamismo, a gente não precisa declarar nada referente a porcaria nenhuma. A coisa é totalmente inteligente e blu, blu, blu. Sacaram? Muito louco, mano. Isso aqui é muito louco. Beleza? Um beijo na bunda e FOI, fui!